Olá, eu sou a Prof. Grazi. Sorria, você está sendo educado. Olá, galera, tudo bem? Nós hoje vamos ter uma aula muito importante, é uma aula de história, mas não é uma história qualquer. É a nossa história, a sua história. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Lá no nosso livro, na parte de história, diz que os documentos registram o marco da nossa vida, né? Então, existem documentos que é necessário a gente ter. Quais documentos são esses? Eu vou apresentar alguns para vocês, tá? Isso aqui é identidade. A minha identidade não era essa. Quando eu era adolescente, era mais nova, eu usava um outro tipo de identidade. Mas em 2005 eu casei e precisei acrescentar mais um sobrenome. Então eu precisei trocar a minha carteira de identificação. Então, a minha identidade tem 15 anos, mais ou menos. Então, há 15 anos atrás, eu troquei a minha identidade. É importante? É. Essa minha carteira, ela foi feita aqui no Rio Grande do Sul e ela tem o meu CPF e o meu número de identificação. Então, tem 2 documentos em um só. Outro documento muito importante, qual é? Depois que você passa pela autoescola, depois dos 18 anos, e que você for aprovado na prova prática, você recebe a sua carteira de motorista. Então, a carteira de motorista vai te dar uma liberação para dirigir. Todos os carros, por exemplo, posso dirigir ônibus? Não, porque a minha categoria só é a B, então é carros. Para dirigir ônibus, caminhão, aí depois de um tempo que você tem a carteira, você faz uma nova prova e recebe mais uma habilitação. A minha é a B. Então, a minha carteira de motorista. Outro documento importante para aqueles que querem sair do país é o passaporte. O passaporte é para aquelas pessoas que precisam sair do país, querem ir para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá. Ela precisa dessa identidade, desse documento que se chama passaporte. Ele também tem uma identificação, ele também tem uma numeração. É com esse documento que a gente precisa mostrar para embarcar para sair do nosso país, tá? Outro documento muito importante que é mais para a realidade de vocês, talvez alguns de motorista, vocês não têm idade ainda para ter, ainda faltam alguns anos. Vocês podem ter a carteira de identidade, algo a gente hoje já pode fazer, né? E o passaporte também para quem já saiu do país ou quem precisa sair do país ou que quer sair do país. Essa é a certidão de nascimento de um dos meus filhos. Então, quem ainda não é casado, tem a certidão de nascimento. Com esse documento, com esse papel que a gente dá entrada na nossa carteira de identificação, a identidade, o CPF. Então, a gente precisa desse documento, ok? Outro documento que para vocês é importantíssimo é a carteira de vacinação. Essa é a carteira de vacinação do meu filho mais velho, o Pedro. Vai fazer 10 anos esse ano. Então, ela tem 10 anos. Então, o Ministério da Saúde, às vezes, ele modifica essa capa. E algumas coisas, alguns conteúdos de dentro, né, de algumas informações para os pais, ele modifica, mas basicamente é isso. Então, são todas as campanhas, todas as vacinas que o meu filho fez. Então, está registrado aqui na carteira de vacinação, tá? Esses são os documentos que a gente precisa na vida, tanto quanto adulto quanto criança, tá? Então, lá no seu livro, na página 49, você vai colocar a data de hoje,
Você vai falar sobre a certidão de nascimento, que é voltado para vocês, né? O nosso primeiro documento é a certidão de nascimento. Toda pessoa nascida viva, ela tem a certidão de nascimento, certo? Ok? Na página 50, tá mostrando um casal, vai ao cartório registrar o filho. Você vai pedir para o seu pai, para sua mãe pegar a sua certidão de nascimento e ver alguns dados importantes, seu nome completo, o nome do pai completo, o nome da mãe completo, e vai registrar aqui no número 1, ok? Na página 51, você vai marcar quais documentos você precisa ter hoje. Vocês têm menos de 18 anos, então o que você precisa ter? Carteira de trabalho? Você não precisa. Você precisa de título de eleitor? Você não precisa votar, né? Do passaporte, você pode ter um passaporte? Sim, você pode ter o passaporte, tá? Então, você marca que você pode ter. Isso aí não te impede, se você for um dia sair do país, você tem, tá? Os meus filhos, eu tirei o passaporte deles, eles eram ainda bem pequenos. Um tinha 3, outro tinha 5. Tinha acabado de fazer 5. Então, eles também têm passaporte. Um documento que a criança também pode ter, um bebezinho pode ter um passaporte. A carteira de estudante você pode ter? Sim, é teu direito, você pode ter, tá? E a carteira, aqui embaixo tem a de motorista. Você precisa ter? Não precisa, porque você tem menos de 18 anos, então você não pode ter a sua... você não precisa, você não pode nesse momento ter. Só daqui a alguns anos você pode fazer autoescola e passar. Então, na página 52, por que precisamos de documentos? É importante para várias coisas na nossa vida. Para a gente ir numa consulta médica, dar os seus registros de vacinação, né? Precisa na hora de matricular a criança na escola, precisa de ter aquela documentação para ter um registro. É a forma como o Brasil, num contexto social, ele sabe que você existe. Então, precisa ter documentação? Sim, porque tem o teu registro, tem o teu número de nascido vivo, mesmo que você não tenha a sua identidade ainda, mas tem um número de nascido vivo que está lá na sua certidão de nascimento. Então, é importante ter? Sim, a gente precisa ter a nossa documentação, tá bom? Então, você vai fazer a página 52, 53, número 4, marque a maneira que é identificado você na escola. Como é que nós identificamos você na escola? Na carteirinha da biblioteca, né? Nos seus cadernos que tem o nome, no seu nome que fica registrado, nossas fichinhas que nós estávamos fazendo antes de tudo isso acontecer, essa pandemia acontecer no mundo, né? No sistema da escola, no seu uniforme, nos seus registros, tudo que tem o seu nome, não é verdade? Então, não se esqueça, a documentação é importante como pessoa, porque você, apesar de ser criança, você também é um cidadão, tá bom? Bons exercícios, que o papai e a mamãe possam sentar com você e ajudar você a fazer esse momento, tá? O meu desejo, a minha oração, que tudo isso termine e acabe bem rapidinho para a gente poder voltar a ter as nossas aulas na nossa escola querida e na nossa sala, tá bom? Um grande beijo da Prof. Até mais!